Quando eu chegar na sua idade, eu quero estar forte assim. Muito bem, gente. São tantos temas relacionados às novas gerações que dava para a gente ficar aqui vários dias, né? Mas vamos para o terceiro tema dessa tarde. E eu quero começar de uma maneira um pouquinho diferente. Missão viral, tá? Missão viral. Bom, eu queria começar te fazendo um desafio. Você conseguiu localizar... beleza. Tá aqui meu Instagram. Você pode conectar-se. Nós podemos bater papo por esse canal bacana de comunicação. Eu vou deixar todas as palestras disponíveis, tá bom? Para que vocês possam utilizar. Essa vai ficar um pouquinho de corte aqui, mas tudo certo. Vou começar o seguinte. Queria que você pegasse o seu celular agora. Pega o seu celular. Tem como dar uma apagada na luz aqui? É possível? Eu queria fazer uma coisa bem simples. Pega o seu celular, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar uma apagada na luz. Ou baixar um pouco. Só se for possível, tá? Senão vai dar certo do jeito. Você já viu várias vezes isso acontecer? Abra a sua lanterna. Ô, pastor, que legal, fica bem bonitinho. Mas é só para tirar uma lição aqui. Aí, legal. Bacana. Agora, não desliga a lanterna. Tenta abrir a sua câmera e fazer uma selfie. Não, gente, tem que deixar a lanterna aberta e fazer a selfie ao mesmo tempo. Como assim, gente? Vocês não conseguem? Olha aqui. Não conseguem? Oi? O seu deu certo? Ixi, só o dela. Fala uma coisa para vocês. Tirando o celular dela, que é sobrenatural, a lição é a seguinte: não dá para estar concentrado em você mesmo e brilhar por Jesus ao mesmo tempo. Gostaram? Muito bem. Gente, é o seguinte. Vamos aqui, vamos tentar ver se tá ficando menos quente. Então a concentração pode aumentar. Vamos falar sobre missão agora. Eu sou apaixonado por essa temática de missão. E eu quero dizer para você que o primeiro elemento para a missão é o altruísmo. Você conhece pessoas que pensam muito acerca de si mesmo? Conhece pessoas assim? Por exemplo, eu fui visitar uma família, e aí eu estava lá visitando a família e tinha uma garotinha de uns 14 anos, 13 para 14 anos, ela começou a dizer assim para mim: pastor, eu sou a garota mais bonita da minha escola. Eu sou, pastor, a garota mais inteligente da minha turma. Eu sou a garota que melhor toca o piano na minha igreja. Aí o pai dela olhou para ela e falou assim: minha filha, você se acha? Ela falou: não, meu pai, eu não me acho, eu se sou. Quando você está muito concentrado em você mesmo, não tem como você brilhar por Jesus. Então eu vou dizer algo para você, amigo. O grande desafio de engajar jovens para a missão no nosso tempo é tirar o foco do eu e colocar o foco em Deus. Tirar o foco do eu e colocar para Deus.
Porque as novas gerações, elas têm muito forte essa ideia do eu como centro. É por isso que os estudos chamam de geração Mi. Geração Mi. Geração eu. Aí no Brasil se tornou um meme, né? Geração mimimi. O que é a geração mimimi? É a geração que reclama demais. Tá quente, é longe, é tarde, é muito cedo. Gente, quando eu era garoto, e eu fui desbravador desde muito cedo, eu me lembro quando eu fui para o meu primeiro acampamento como um desbravador. E eu falei para minha mãe, eu quero acordar cedo, porque está marcado para sair da frente da igreja 6 da manhã, e eu quero chegar cedo, eu quero chegar 5 horas. Uma semana antes, eu comecei a dormir mais cedo, para o tempo passar mais rápido, para chegar logo ao acampamento. E na noite anterior eu falei para minha mãe, manhã, a senhora me acorde 4 da manhã. E se eu disser que não quero acordar, é mentira minha. Me acorde. E eu acordei 4 da manhã, me arrumei, minha mochila já estava pronta, coloquei a mochila nas costas, saí correndo para a igreja. Eu vou ser o primeiro a chegar, antes de todo mundo. E quando eu cheguei na igreja, para sair para o primeiro acampamento, já tinha 6 que tinham chegado antes de mim. Mas a galerinha hoje é o quê? Muito mimimi. E sabe por que eles são assim? Sabe por que eles são assim? Porque nós os transformamos em adolescentes com esse padrão. A gente não quer que os nossos filhos se frustrem. Gente, a minha filha mora distante de mim, por situações que a vida não explica bem. E eu tenho uma mesada com a minha filha. E a minha filha, eu não sei como é que são os seus filhos, mas minha filha é muito consumista. Não sei de onde ela herdou isso, mas ela só gosta do que é bom e caro. Eu tenho um amigo que fala assim, pastor, sabe qual é o maior meu desespero? É que minha filha só gosta de fruta, que é mais de R$20 o quilo. Eu falei, é difícil. E a minha, que nem de fruta gosta. Mas olha para mim aqui, eu fiz um acordo com a minha filha. Eu falei, você quer uma mesada por mês? Quero. Você vai administrar seu dinheiro. Legal. Fiz uma conta para ela do banco lá, Inter, cartãozinho do banco, faz Pix, até empresta juros para a mãe dela. Mas eu falei, olha, eu vou te dar uma mesada, R$200 por mês. Mas cada semana você tem que terminar um livro. Um livro por semana, você ganha R$50. Sabe qual é o nosso problema? A gente facilita demais as coisas para as crianças e adolescentes, e nós criamos uma geração que não se frustra e uma geração frágil. Não é apenas o mundo que os tornou assim, nós os tornamos assim. Gente, quando nós éramos crianças aqui, a maioria de nós, hein, pastor? A gente jogava bola no meio da rua, voltava com o dedo tudo machucado, era assim ou não? Meu amigo, o tampão do dedo ia embora, o metiolate ardia. Eu pergunto, quem produziu a geração Nutella? Você, eu. Então nós precisamos tornar os nossos jovens fortes, diga amém. Na minha época dizia assim, você tem que passar aqui, você tem que fazer o rala, porque senão no tempo da perseguição, você não vai sobreviver. Ô gente, se a perseguição vier como falam, vai ficar muita gente pelo caminho, viu? Muita gente pelo caminho. Tem que ter acampamento todo ano mesmo, dos desbravadores, que é para mostrar que a nossa geração é forte. Mas por que eu introduzi assim? Para falar para vocês sobre missão viral. Esse termo missão viral está em um dos nossos estudos e se baseia em uma missão sem edições e a partir de histórias reais. Seguinte, os nossos garotos e garotas estão com o celular na palma da mão, sim ou não? Sim. Ok. Gente, é absurdo.
Tem alguns que levam o celular até para o banheiro, vocês acreditam? Acredito que tem gente que leva o celular para o banheiro. Tem gente que acorda de madrugada para atualizar as redes sociais. Dormindo, mexe no celular. Agora, todas essas coisas têm o seu potencial negativo. Muito tempo na internet adoece, cria problemas relacionados à ansiedade, sentimentos profundos de inadequação. Por que o indivíduo se sente inadequado? Porque na internet a vida de todo mundo é o quê? Perfeita. Toda comparação é imprudente, porque nós sempre comparamos o melhor do outro com o pior de nós. E por isso gera sentimentos de inadequação. E a internet, especialmente as redes sociais, são territórios de inadequação. Agora, existe um potencial positivo dos nativos digitais, sim ou não? É tudo negativo? Claro que não. Então, como é que nós podemos aproveitar o potencial positivo dessa geração conectada? Primeiro, nós precisamos entender a diferença entre redes sociais e mídias sociais. Eu perguntei mais cedo, quantos de vocês têm Facebook, Instagram? Quantos usam o YouTube? Quantos colocam minha vida é uma viagem para os filhos ouvir em casa? Todo mundo. Usamos YouTube. Redes sociais são plataformas de comunicação, onde existe interação entre dois elementos, atores. Então, onde existe relacionamento, existe uma rede social. A mídia social são os sites. É toda a estrutura que proporciona esses relacionamentos, ok? Bom, então quando nós pensamos sobre isso, as pesquisas não têm um consenso sobre o impacto do uso das redes sociais na saúde mental, mas já se sabe, através dos estudos mais relevantes, que existe uma correlação negativa entre o uso da tecnologia digital e o bem-estar dos adolescentes. O adolescente que usa demais, a tendência é que ele adoeça. O que os adolescentes acessam? 85% dos adolescentes acessam diariamente o Instagram. O YouTube. 64% acessam o Instagram. 47% o Facebook, que o Facebook agora é para titio e para titia, né? E 60% dos adolescentes já estão acessando o quê? TikTok. Quem aqui tem conta no TikTok? Gente, olha para mim aqui, ó. Onde os adolescentes estão hoje? No TikTok. E eu estou vendo que a maioria dos líderes aqui não está no TikTok. Pastor, mas lá só tem dancinha. É lá que eles estão. Então, nós precisamos ter uma postura positiva em relação às redes sociais. E eu quero trazer aqui a frase do David Livingstone. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e... Deus teve um único filho e fez ele um missionário. Eu pergunto para você, você tem sido um missionário nas terras das mídias sociais? Você tem preparado os seus adolescentes para servir no contexto das mídias sociais? Veja, amigos, a tocha do Evangelho precisa ser passada de geração em geração, sem se apagar, como diz William Barclay. Mas a pergunta é, nós estamos passando a tocha? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 19, 21. Não apaguem
o Espírito, não despreze as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é. Eu pergunto, tem coisa boa nas redes sociais, sim ou não? Sim. A pergunta é, você tem estado presente nessas redes sociais, em missão? Deixa eu tentar ouvir aqui o silêncio. Quando eu comecei como pastor, os jovens da igreja central que eu estava pastoreando, eles estavam indo para um lugar chamado Coxinho. Era um lugar na rua onde tinha paredão e dança. Eu precisei ir lá algumas vezes no Coxinho buscar os meus jovens. Gente, nós precisamos ir onde os jovens estão para salvá-los. Se eles estão nas redes sociais, nós devemos estar lá também, mas muitos líderes não estão. Então o que é a missão viral? A missão viral é uma abordagem inovadora, ok? E dinâmica de engajar e inspirar os adolescentes por meio da disseminação orgânica do Evangelho em suas redes sociais e comunidades. É fazer com que o jovem, no ambiente que ele está, ele cumpra a missão, ele seja um missionário. Gente, eles fazem vídeos de dancinha, eles fazem videoblogs contando um pouco da história deles, eles jogam online, mas as pesquisas mostram que eles não querem compartilhar online o conteúdo sobre a sua fé. Muitos deles têm vergonha. Mas olha o que diz Ellen G. White: é necessário que ensinares a maneira de trabalhar para o mestre, exercitá-los, discipliná-los, adestrá-los nos melhores métodos de atrair almas para Cristo. Os jovens precisam aprender a fazer missão nas redes sociais. Eu ouvi uma experiência incrível de um pastor peruano. Durante a pandemia, ele não podia fazer missão Caleb como era feito normalmente, e ele então treinou um exército de evangelistas digitais, e durante a campanha de missão Caleb, eles levaram quase 500 pessoas ao batismo, através de evangelismo online, amém? Ah, pastor, eu produzo conteúdo para a internet. Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Eu gosto muito do ministério do pastor Gustavo. Ele é líder de jovens em Belo Horizonte, e ele tem 300 e poucos mil seguidores nas redes sociais dele. E sempre ele posta vídeos que apontam para os estudos bíblicos da Novo Tempo. Nem todos nós temos a capacidade de dar estudo bíblico online, mas nós podemos direcionar para a escola bíblica da Novo Tempo. A pergunta é: os nossos jovens estão organizados com um exército, treinados para fazer missão nas redes sociais? Então, gente, nós precisamos ousar entrar nesse universo de missão nas plataformas digitais. Precisamos ousar. Então, como é que a gente pode viralizar o Evangelho? Então, um estudo baseado na geração alfa e o evangelismo virtual, organizado pelo Instituto Next Leader, mostra que existem algumas maneiras de evangelizar nas redes sociais. Primeiro, criação de conteúdo. Você pode ter os influencers gospel dentro do seu ministério. Gente que tem a habilidade de produzir conteúdo. Eu vejo gente aí produzindo conteúdo sobre estética, exercício físico. Eu tenho uma amiga que a vida dela tem mais de 500 mil seguidores, e sabe qual é o conteúdo dela? Decoração. Gente, nós precisamos de gente que crie conteúdo para a internet. Outra coisa, engajamento em grupos e comunidades online. Oportunidade de conversar com as pessoas, oferecer estudos bíblicos.
usar hashtags em movimentos sociais. Pastor, mas isso dá resultado? Dá resultado. Muitas vezes essas hashtags apontam para um conteúdo valioso. Diálogo e resposta a questões. Olha aqui, ó. Um dia desse o Rodrigo Silva respondeu a um pastor evangélico sobre a igreja adventista ser uma seita. Gente, no dia que eu vi, tinham 5.000 comentários. Eu não vi ninguém oferecendo estudo bíblico. Era a gente brigando, quem estava certo, quem estava errado. Aí apareceu uma garota que falou: se você tem dúvidas se a igreja adventista é uma seita ou não, estude a Bíblia comigo. Eu falei: olha aí, vem estudar a Bíblia comigo. Aproveite. Outra coisa, compartilhamento de conteúdo inspirador. Eu gosto muito de postar frases, vídeos e tal. Compartilhamento desse conteúdo. Adaptação às trends. Uma forma de você pregar o evangelho através das mídias digitais. Tem gente que está olhando e falando assim: pastor, eu não tenho a menor ideia nem do que é isso. Pergunta para o teu filho, que ele vai te ajudar. Pastor Odailson, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: a verdade é que Deus nos chamou para sermos o quê? Luzes do mundo e não estrelas da igreja. A gente precisa sair. A nossa missão é iluminar o mundo. Eu penso que muitas vezes nós estamos concentrados demais nas nossas igrejas, esquecendo que a missão é o mundo. E nós precisamos iluminar o mundo com a mensagem da volta de Jesus. Esse talvez seja o maior desafio atual. Nós não temos nenhum influenciador relevante no TikTok. Até agora, nenhum. Mas o TikTok é onde os nossos adolescentes estão. A adolescente mais influenciadora que nós tínhamos no TikTok adventista se perdeu e virou evangélica. E nós precisamos produzir conteúdo para essa área. Então, como é que eu posso viralizar, pastor? Como é que eu posso cumprir a missão, por exemplo, do TikTok? Primeiro, memes. Sabe aquilo, como é que é o nome daquele rapaz que estava fazendo aqui o perrengue? Alfeu. Cara, aquele conteúdo do Alfeu se joga no TikTok, viraliza. Vocês viram um vídeo do acampamento agora de verão, do carnaval, que uma igreja fez uma remontagem de um vídeo do Velozes e Furiosos? Quem viu aqui? Eu fui naquele acampamento esse ano, eu preguei lá um dia. Eles são muito criativos e eles viralizaram com um vídeo nas redes sociais. Então você pode combinar vídeos com frases impactantes e essa mistura não somente leva ao entretenimento, como também pode evangelizar. Outra coisa, as challenges, os desafios com hashtags específicas para engajar seu público. Então os adolescentes podem compartilhar suas respostas ou criações usando a hashtag do desafio em seu perfil. Vocês podem usar isso em suas igrejas locais, com seus garotos. Os reacts. O TikTok é conhecido por seus vídeos de reação, onde os usuários respondem a diferentes conteúdos. Esses vídeos podem ser uma forma divertida e interativa de evangelizar. Pode aproveitar o conteúdo do react e evangelizar através dessa ferramenta. E tem a música também. Então, quem aqui tem na igreja um jovem talentoso, musicalmente? Alguns. Quem gostaria de ter? Talvez que não tem muitos que gostariam de ter jovens talentosos na música. Mas, se você tem um jovem talentoso, o TikTok é uma ótima forma de compartilhar a boa música, ok? Como ferramenta de evangelização. E tem também o que eles chamam hoje de POV, que seria o quê? O Point of View, seria o ponto de vista. A maioria das vezes você está vendo aí os vídeos com POV. Como é que eu posso usar, pastor, o POV? Eu posso usar o POV, eu posso usar o POV para evangelizar, ok? Mostrando. Tem um que é bem engraçado, que é o seguinte:
Eu sou adventista e certamente participo do Junta Panela na igreja. Já viram isso aí? Eu sou adventista e é claro que eu leio os livros de Ellen G. White. Essa é uma maneira legal de você compartilhar bom conteúdo na internet. Eu sou adventista e é claro que eu já fui para a Missão Caleb. Já viram esse tipo de vídeo? Ok, a galera está atualizada, pelo menos aquele da frente. Olha aqui, ó. Você pode ter ministérios muito relevantes. Essa jovem aqui, que é do Camelo da Agulha também, a Brenda, dá para subir um pouquinho o áudio? Só um pouquinho o áudio, por favor. Olha o áudio aqui, ó. O áudio. Acho que não teve áudio. A Brenda, ela tem um ministério muito legal na internet, que ela chama de Bíblia Gordinha. Cara, olha, muito legal. Um prejuízo financeiro. Eu vou até voltar, porque com áudio fica mais legal. Vamos lá? Eu não sei se você já percebeu isso, mas sabia que a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ela aconteceu com um povo que não queria saber de Jesus? Você lembra daquela história que as pessoas viram que Jesus expulsou alguns demônios, e daí os demônios foram para os porcos e eles tiveram, olha, um prejuízo financeiro gigante. E eles mandaram Jesus embora. Foi esse mesmo povo. Acontece que às vezes nós teremos que fazer milagres, nós teremos que tratar bem as pessoas que não nos quiseram bem. Mas isso faz parte de andar mais uma milha, de tentarmos mais uma vez. Eu sei que às vezes pode doer e pode ser difícil, mas eu te desafio hoje a tratar bem alguém que não gosta tanto assim de você. Sabe aquela pessoa que tem um rancinho? Então, ore por ela e trate ela bem. Esse é o desafio. Escreve aqui nos comentários se você aceita. Legal, né? Então, não sei se vocês conseguiram ouvir bem, mas ela aqui fala um pouquinho sobre a situação lá da multiplicação dos pães e peixes, depois dos demônios que foram para os porcos, e ela faz um desafio para tratar bem as pessoas. A Brenda já tem muito mais do que isso, mas a última vez que eu a vi, tinha cerca de 107 mil seguidores, com a Bíblia gordinha, e dá para perceber porque é que a Bíblia é gordinha. Ela tem sites com vários conteúdos. Gente, você pode produzir com os jovens da sua igreja, eles são criativos, eles são inteligentes, eles podem construir conteúdo, e a ideia é levar a mensagem do advento a todo mundo. Então, o que é a missão viral? Primeiro, a missão viral é uma abordagem inovadora e dinâmica de engajar e inspirar os adolescentes por meio da disseminação orgânica. Veja, amigos, os conteúdos não precisam de muita edição, eles precisam conter histórias reais, não pode ser histórias fabricadas, tem que ser a partir do dia a dia dos nossos adolescentes e jovens. E a ideia é espalhar a mensagem para gerar um impacto real e duradouro. Isso é missão viral. E a missão viral pode estar dentro do seu aspecto de trabalho com as novas gerações. Aí eu pergunto, vocês têm produzido conteúdo de missão nas suas igrejas para impactar as redes sociais? Muito legal, estou vendo um sim aqui bem forte. Então, precisamos fazer isso, precisamos ser missionários. Eu gosto dessa ideia. O cristão que não é um missionário é o quê? É um fake, ele é um impostor. Queridos, meu tempo está acabando, mas eu queria terminar com uma história. Não sei se eu posso ainda. Posso terminar com uma história? Então vou terminar com uma história. Deixa eu terminar com uma história real. E como histórias reais inspiram. Eu fui líder de jovens no interior, lá no Ceará e Piauí. E na época da Missão Caleb, eu fui a uma cidade chamada Quixeramobim, interior do Ceará. E lá eu encontrei os Calebes. E alguns anos atrás, a Missão Caleb começou no Nordeste, e a camiseta da Missão Caleb era verde. E os Calebes ficaram conhecidos como abacatinhos de Jesus. Cheguei na cidade de Quixeramobim para visitar os Calebes. Conversei rapidamente com eles, fui para o auditório no horário da pregação dos batismos. E eu cheguei lá para fazer os batismos e tinha uma multidão assistindo a campanha evangelística da Missão Caleb. E tinham muitas pessoas para serem batizadas naquele dia.
E eu então comecei a pregar, e eu achava que os Calebs estavam lá fora, recebendo as pessoas, mas os Calebs desapareceram. Eu terminei de pregar, tinha um evangelista ali, nós começamos a fazer os batismos e nada dos Calebs aparecerem. E nós pensamos assim, poxa, o que está acontecendo? Aí eu falei com o evangelista, ele falou, pastor, esses meninos são apaixonados por Jesus. Eles passam o dia todo evangelizando de casa em casa. Eles ficaram conhecidos aqui como os abacatinhos de Jesus aqui na cidade. E eles estão indo de um lugar ao outro. Pastor, eles nunca atrasaram aqui para o evangelismo. Eu falei, mas onde eles estão? E eles não apareciam e eu fui batizando o povo. Mas eu não sabia que do lado de fora estava tendo uma guerra espiritual. Aqueles jovens tinham evangelizado uma garota de 15 anos. A garota era usuária de drogas e ela também se prostituía na cidade. E ela começou a andar junto com os Calebs. Para onde eles iam, ela ia também. E aquela garota começou a se apaixonar por Jesus através do exemplo e da paixão missionária daqueles jovens. Eu já tinha visto jovens muito apaixonados pela missão. E quando eu vi essa história, isso aqueceu meu coração, porque eles estavam do lado de fora, lutando pela vida daquela garota. O que aconteceu? Eles estudaram a Bíblia com ela aceitou o batismo, e ela também seria batizada naquele dia. Mas quando eles chegaram no auditório, eles descobriram que aquela jovem não estava ali. E o que eles fizeram? Eles foram na cidade, andar pela cidade para encontrá-la. E encontraram ela em casa. E ela estava tendo uma crise de abstinência. E quando eles chegaram na casa daquela menina, a mãe falou, está vendo aí? Ela não quer saber nada de Jesus. Ela é uma perdida. Está aí, se jogando na parede, batendo a cabeça na parede. Ela está em crise de abstinência. Ela já me pediu várias vezes aqui para que eu consiga drogas para ela. Ela é viciada, ela não quer saber nada de Jesus. E aqueles garotos pegaram aquela menina, do jeito que ela estava, em crise, e levaram a garota lá para a escola. Quando chegaram na porta da escola, tinha um dos caras que vendia drogas para ela. E ele percebeu que ela estava em crise, e quis chamar ela para perto dele. E os Calebs não deixaram, seguraram forte a menina também era meio magrinha e tal, seguraram a menina, levaram para dentro do auditório, furaram a fila do batismo, e colocaram a menina dentro do tanque batismal. Aí eu me assustei assim, aí eu falei, sim, pastor, batiza ela. Eu falei, mas quem é ela? Não, pastor, a gente deu um estudo bíblico para ela e ela precisa ser batizada. E ela agitada e tal, eu olhei para ela e falei, você quer ser batizada? Ela falou assim para mim, pastor, se eu me batizar, eu vou deixar de ter vontade de usar drogas? Aí eu falei aquilo que todo pastor fala, e que é o certo, com Jesus tudo vai ser diferente. É verdade, sim ou não? Com Jesus. Aí ela falou, então quer ser batizada? E aí eu peguei ali a garota e fiz o batismo dela, e os Caleb chorando, desesperados e tal, e eles estavam em prantos com o batismo daquela garota, e a garota saiu do batismo, e eles abraçaram aquela garota e tal, e choraram com ela. Terminou o culto daquela noite, eles falaram, pastor, vamos na casa da mãe dela, que a gente vai pedir para levar essa menina embora aqui da cidade, para ela ir morar lá na roça com uma irmã da igreja. Aí nós fomos lá. Aí sabe o que foi? A mãe disse, pode levar para onde vocês quiserem, eu não aguento mais mesmo. Aí não tem jeito não. Então os jovens levaram ela para o centro de recuperação da casa da irmã lá do sítio. Eu fui embora dali, voltei no ano seguinte, já não era mais os abacatinhos de Jesus, já era outra cor. Encontrei alguns daqueles jovens ali fazendo Caleb, e no meu coração eu pensei, gente, eu nem vou perguntar pela menina, porque se a menina abandonou a fé, eu vou ficar muito triste. Aí eu comecei a conversar com ele, né, com um dos rapazes, falei, e aí, como é que tá? Tá bom, pastor. E a missão? Bênção, pastor. Ah, legal. Vocês estão fazendo evangelismo aonde esse ano? Ah, pastor, a gente está fazendo um sítio aqui perto. Ah, legal. Aí o Espírito Santo botou na minha boca. E a garota? Aí o rapaz, a drogada? Pastor, nós fizemos tudo que nós poderíamos fazer por ela.
Pastor, a gente amou aquela garota, levamos ela para casa da irmã. Pastor, lá na casa da irmã, tinha dia que ela ficava fraca, aí ela corria no meio da estrada para ir embora e caía de fraca na estrada. Uma vez, pastor, ela caiu, foi em cima do arame farpado da roça, se cortou toda. Tinha dia que ela subia em cima do pé de siriguela e ficava comendo as folhas da siriguela lá em cima. E aí? Pastor, nós não desistimos dela não, pastor. Ela teve as crises dela e a gente ia lá e orava por ela e a gente cuidou dela. Mas pastor, a vida é feita de escolhas. Mas nós, pastor, os Calebes, nós fizemos tudo que poderíamos fazer para a salvação dessa menina. Falei, amém? Mas a vida é feita de escolhas, né, pastor? Falei, pastor, nós trabalhamos demais para aquela menina, mas a vida é feita de escolhas. Eu falei, que pena, né? O que, pastor? A vida é feita de escolhas. Não podemos pensar assim não, pastor. Nós pregamos, nós evangelizamos, a gente cuidou, a gente discipulou, mas a vida é feita de escolhas, pastor. Eu já chorando aqui, já por dentro. Falei, que pena, né? Eu desafio você a cumprir a missão para a qual Deus te chamou: mentorear, liderar, engajar, levantar uma geração para salvar do pecado, que é online, que é offline. Fazei tudo para a honra e glória de Deus, e que o Senhor nos abençoe. Amigos, que bênção. Agradecemos, pastor, por sua presença. Uma singela lembrança aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando. Veio de longe. Ontem ele estava com um programa lá na FAAMA, pegou avião, chegou aqui perto da primeira palestra e deu sangue, se dedicou para estar aqui com a gente até o fim. Pastorzão, muito obrigado. Que Deus o abençoe carinhosamente, tá bom? Amigos,